Então eu estou gastando mais combustível para ter o mesmo resultado de marcha lenta? Então está errado. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é uma coisa que muitos preparadores ou pessoas que já trabalham com gestão programável têm uma certa dúvida e o objetivo é desmistificar esse assunto. Ângulo de fase de injeção. Antes de começar esse assunto, eu quero comentar essa imagem. A gente está no ciclo de admissão, então a gente tem aqui a imagem de um motor em corte. Eu tenho o duto de admissão, o duto de escape. Percebam que a válvula de admissão está fechada e eu já tenho um spray de combustível. Isso está correto ou isso está errado? O que eu devo fazer? E se esse é o certo, esse é o errado e por quê? Então essas são as dúvidas e é isso que eu pretendo atacar nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, inscreva-se no nosso canal e se você curtir esse vídeo, por favor, deixe o seu like. Vamos lá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a diferença entre os modos de injeção. Nós temos aqui na nossa esquerda o modo de injeção multiponto, né? E o que significa um multiponto? Eu tenho todos os injetores sendo acionados juntos. Aqui o nosso exemplo é de um motor 4 cilindros, ou seja, ele está ocorrendo ou está no final de compressão e vai ocorrer a combustão no cilindro 1 e ele está recebendo injeção em todos os injetores. Nesse caso, a gente já tem um modo chamado semissequencial, ou na injeção original o pessoal conhece como banco a banco, né? Então, esse sistema ele vai acionar o injetor dos cilindros gêmeos. Então, sempre que o pistão vem a ponto morto superior, vai receber lá um spray de combustível no duto. Um vai estar em combustão e o outro vai estar em cruzamento de válvula. E aqui nesse último caso, e esse é o caso que a gente vai abordar, que a gente vai dar ênfase, que é falar um pouquinho sobre o sequencial. Nesse caso, a gente vai usar um outro termo usado nos originais, sequencial fasado. E por que a gente fala sequencial fasado? Por esse motivo, porque ele necessita de um sensor de fase. Se eu não tiver o sensor de fase para informar para a minha ECU, para informar para a minha injeção programável a posição do meu comando de válvula, eu não consigo fazer o sequencial fasado. Esse assunto de programação dentro da FT a gente aborda nos nossos treinamentos, então eu não vou entrar muito a fundo. O objetivo maior é que vocês saibam que sempre que eu tiver uma injeção sequencial ou uma ignição sequencial, eu obrigatoriamente tenho que ter um sensor instalado e configurado e devidamente configurado para não gerar problemas. Esse sensor ele simplesmente serve para quê? Para informar a posição do comando em relação à árvore de manivela. Então, na árvore de manivela, eu tenho a cada 720 graus, ou 2 voltas, eu tenho um ciclo completo. E no comando de válvulas, a cada 360 graus, eu tenho um ciclo completo. Então, eu tenho uma relação 2:1. A cada 2 voltas que eu tenho na árvore de manivela, eu tenho 1 volta no comando de válvulas. Então, entendendo essa ideia, a gente parte para o conceito de programação do ângulo de fase de injeção. Uma vez que eu tenho lá um mapa 3D devidamente acertado, está tudo perfeito, todas as minhas correções por temperatura, por tensão, todas as correções estão devidamente acertadas, o meu mapa teoricamente está perfeito. Esse é o momento que a gente inicia o acerto do ângulo de fase de injeção. Então vamos lá. Só que não é tão simples assim, a gente tem que entender o que a gente vai fazer e por quê e qual é a finalidade de atacar uma ponta ou na outra. E agora a gente vai entender em relação ao ciclo. Aqui nós temos um ciclo completo do motor. Na verdade, o ciclo completo dos 720 graus que eu já falei para vocês está aqui, ó, 0, 360 e 720. Só que eu estou contando ele ao contrário para didaticamente ficar mais fácil de vocês entenderem. Então aqui eu tenho mais 360 graus. Então isso aqui que está acontecendo aqui é exatamente o que está aqui. Tá? Então nós vamos partir do princípio que isso aqui é 0 graus. E por que 0 graus? Porque ocorreu a ignição, aqui ocorreu o início lá de um processo de combustão e iniciou todo o ciclo do nosso motor. Então, 0 graus, se a gente pegar aqui, ó, 180 antes, o meu motor ocorreu o processo de compressão.
180 graus antes da compressão, aconteceu o processo de admissão. 180 graus antes aconteceu o de escape. E 180 graus antes aconteceu o de expansão. Então, ocorreu lá, se a gente for pensar e transferir esse momento para cá, que seria zero, ele ocorreu o arco elétrico 30 graus antes de ponto morto superior, que é o mesmo momento aqui ou lá. Ocorreu o arco elétrico, o pico de pressão aconteceu alguns graus depois de ponto morto superior e gerou um processo de expansão. Empurrou o pistão de ponto morto superior para ponto morto inferior, depois houve a necessidade de expulsar todo aquele residual da combustão, que é o escape, e aí vem o momento que nos interessa, a admissão. Percebam que eu tenho aqui em verde o diagrama de abertura de válvula da nossa admissão, que ele inicia nesse diagrama, nessa concepção, 400 graus antes do ponto zero, que nós utilizamos ele como referência esse zero, ou seja, 400 graus desse ponto, ele iniciou a abertura da válvula de admissão. Isso já nos facilita um bocado quando a gente quer acertar o ângulo de fase de injeção. Por quê? Eu sei que a minha válvula vai abrir nesse período. Aqui nós temos o lift máximo ou a abertura máxima da nossa válvula e aqui o fechamento. Então a nossa válvula abriu 400 graus antes do zero e fechou 160 graus antes do zero. Então nesse momento ocorreu a abertura da válvula e perceba o seguinte: eu estabeleci que o nosso tempo de injeção ele estaria em 6 milissegundos e ele fechou o meu injetor 400 graus antes. Ou seja, fechou a válvula injetora, abriu a válvula de admissão, automaticamente houve uma transição. E essa válvula injetora ou eletroinjetor, ela abriu 616 graus antes. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque o que é importante saber? Que se o meu comando abre a 400 graus e eu quero botar o combustível com a válvula fechada, eu vou fechar o meu injetor antes do meu comando abrir. Simples assim. Então, esse diagrama é para que a gente entenda o que está acontecendo dentro do motor e agora a gente vai entender qual é ou quais são as reações quando a gente manda o combustível com a válvula aberta ou com a válvula fechada. Vamos lá? Então o que a gente tem aqui? Uma outra imagem que vai nos auxiliar. Eu tenho um momento 1, onde a válvula está fechada e ocorreu o spray lá de combustível e eu entreguei uma quantidade de combustível, certo? Quando eu comentei nessa imagem aqui e falei que meu injetor, o controle, o mais fácil ou o controle estava sendo feito pelo fechamento, aqui mostra a parte de programação da minha ECU, tá pessoal? Então, a minha referência da fase de injeção é fechamento. Normalmente isso é o padrão, isso aqui é o texto que está lá no manual do nosso produto da linha Power FT, porque é muito mais fácil de compreender e isso que eu estou explicando para você se torna muito mais fácil quando eu falo de fechamento. Quando eu falo de abertura, eu tenho que calcular pelo RPM do motor e o tempo de injeção, quantos graus vai determinar isso. E acaba ficando um pouquinho mais complexo. São poucas as injeções programáveis no mundo que recomendo na abertura, normalmente fechamento, então facilita. Então já vamos iniciar aí por fechamento, vai ajudar vocês a programar. E aqui a gente tem a tabela que vai determinar qual é o ângulo de fechamento do nosso injetor. Então voltamos para a imagem aqui número 1 que eu iniciei. Dei o spray de combustível, o spray de combustível foi gerado e a válvula ainda fechada recebe aquele spray de combustível, a válvula está quente, todo esse duto aqui está quente. E aí ocorre uma mudança de estado de líquido para gasoso. Por mais que o spray já tente fazer isso, muitas vezes não consegue converter todo aquele volume que foi injetado. E aí eu tenho dois efeitos muito importantes que acontecem. Primeiro, nesse momento ocorre um resfriamento e o segundo, uma mudança de estado de líquido para gasoso. Percebo que quando a válvula está aberta, teoricamente todo o combustível já está ali. Agora vamos falar sobre os prós e os contras quando a gente fala de injetar o combustível com a válvula fechada. Eu posso ter o chamado empoçamento do combustível
e normalmente isso acontece com motor frio em baixo RPM, porque baixo RPM eu tenho baixa velocidade do ar, então ele gera empoçamento de combustível. Isso não é desejável porque isso afeta muito a formação de mistura, emissões e consumo, tá? Eu tenho também a possibilidade de criação de depósitos, principalmente quando o combustível é gasolina pura. Existe uma questão muito importante, no Brasil a gente tem um percentual de em torno de 20 e poucos por cento, de 22 a 27% de álcool. Isso torna a gasolina com características diferentes e normalmente ela reage sendo um detergente contra a carbonização ou o depósito. Então, se eu tenho uma certa quantidade de combustível ainda no estado líquido, muitas vezes ele remove isso, pelo menos no Brasil, tá? E aí a gente tem um outro efeito, que aí são os efeitos benéficos, né? Então, eu falei de ônus, agora vamos falar um pouquinho de bônus. O bônus é que a gente tem um aumento de eficiência volumétrica. Isso normalmente acontece em plena carga. Por quê? Porque aumenta a densidade da mistura. No momento que ocorre esse spray e ele está essa névoa aqui, essa névoa roubou a energia do meio, o calor latente do combustível vai resfriar essa região e aquele ar atmosférico que está naquele mesmo ambiente também é resfriado, tornando ele mais denso. Quando isso acontece, eu gero aí, de uma certa forma, uma mistura com uma quantidade maior de combustível e de oxigênio, gerando um resultado melhor de combustão. Eu também tenho um efeito muito importante, que é a vaporização do líquido para o estado gasoso. Isso melhora muito a formação da mistura admitida. E quando isso acontece também, tá pessoal? Quando acontece essa vaporização, cria uma onda de pressão, ou seja, ele muda o ambiente, ele gera uma pequena onda de pressão. Imagina o seguinte, a válvula está fechada, abaixo dela o pistão já começou a descer, então eu tenho depressão. E se eu tenho uma pequena onda de pressão, ou seja, porque ele mudou de estado, ele criou uma certa reação a essa mistura vaporizada e criou uma pequena onda de pressão, eu gerei uma maior diferença de potencial entre os dois pontos, pressão e depressão. E aí quando abre-se a válvula, eu tenho uma maior velocidade de escoamento. Por quê? Porque está mais denso é mais pesado, e segundo, porque eu tenho maior diferença de potencial em termos de pressão. Só que eu preciso acertar isso. E agora vem a parte interessante. Como que a gente acerta esse ângulo de fase de injeção? Eu comentei com vocês, é certo ou errado válvula fechada? E aí vem uma questão muito importante. Quando a gente fala de economia, e o nosso objetivo em marcha lenta e baixa carga é economia, a gente nem vai falar de emissões, vamos falar de economia, eu vou ter que ter uma preocupação com o ângulo de fase e ele é o contrário do que a gente falou até agora. E a gente vai entender isso só que na prática, de vez de ir lá, olhar diagrama do motor, tentar descobrir quando é que a válvula está aberta, fechada, eu vou ensinar na prática o que a gente pode analisar de dados para fazer com que a nossa conversão da combustão gere o melhor resultado quando o objetivo é economia. Eu peguei 3 dados importantes do nosso motor. Aqui eu tenho uma tela da FT, meu motor está a 1015 RPM, ou seja, ele está em marcha lenta, ele lá está com TPS 0, ou seja, está em marcha lenta, não está em deslocamento. Meu valor de lambda é 0,92. A correção da malha fechada está ativada, está tirando 2,2% e meu tempo de injeção nesse momento é 1,62 milissegundos. Então esses são os 3 parâmetros que a gente vai utilizar. Agora a gente vai pegar, imagine o seguinte, o meu motor está com 100 graus de ângulo de fase de injeção para atingir esse resultado. Se eu reduzir lá o meu ângulo de fase de injeção de 100 para 0, o que eu percebo? Para atingir os mesmos 0,92, ele ao invés de tirar 2,2% de combustível, ele incrementou 1,2%. Então se a gente somar os dois aqui são 3,4% de combustível a mais. E pulou o meu tempo de injeção de 1,62 para 1,67. Piorou, porque está gerando mais consumo. Eu estou tendo que botar mais tempo de injeção para atender o mesmo lambda, e o lambda a gente não vai entrar nesse, porque o lambda ótimo é muito de cada motor. Esse motor quer trabalhar com 92 para ele trabalhar saudável e feliz, entre aspas, que é o que a gente fala muito no nosso treinamento nível 1, focado para a parte de acerto de carros de rua. E quando a gente muda esse ângulo de fase lá de 100 para 240 graus, o que a gente percebe? Para o mesmo lambda 0,92, eu tive que incrementar 4,6%.
Eu pulei de 1,62 para 1,73 milissegundos. Então eu estou gastando mais combustível para ter o mesmo resultado de marcha lenta? Então está errado. E isso eu posso repetir em baixa carga. Eu posso vir andando com o carro e acertar essa fase desde que ele traga uma boa dirigibilidade. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? Tanto na marcha lenta quanto na baixa carga, eu tenho uma necessidade de ter uma reserva de torque para que o motor tenha uma boa estabilidade de funcionamento. Às vezes eu busco lá um valor de lambda que não gera um valor de lambda não, um tempo de injeção que não gera esse melhor resultado. E normalmente isso está atrelado ao lambda. Então se o lambda tiver ok, pessoal, isso aqui vai atender vocês, então não se preocupem. Se o lambda está 0,92, eu posso baixar e achar o menor valor possível, diferente do que a gente vai ver agora quando a gente fala de máxima potência. Nós temos um outro exemplo aqui. Imagina que o nosso motor, aqui é um motor aspirado, 4 cilindros, está num dinamômetro de bancada, ele está com 100% de TPS e o freio está segurando ele a 5.250 RPM. Com 5.200 RPM ele atingiu 220 cavalos, bom esse motor, hein? E 30,5 kg de torque. Está aqui esses dados, né? Está aqui no nosso display do dinamômetro, aqui está a FT500. E agora eu quero testar o ângulo de fase, está com um ângulo de fase 0. Eu mantenho lá o lambda 91, de onde é que sai esse lambda 91? Lá dentro do dinamômetro tem o lambda que está mostrando 0,91, só que a gente pegar lá a equalização entre cilindros, tem o cilindro 1, o 2, o 3 e o 4, 0,93, 0,95 e 0,91. Vocês vão perguntar, Christian, por que está diferente esse desse? Treinamento nível 1. Então olha só, eu tenho o meu lambda 0,91, 0,91, 0,91, em todos os casos para não afetar o resultado final. E agora eu vou me preocupar com atingir a melhor potência possível. Quando ele está com 100 graus, ele pediu para eu colocar 1,2% de correção, ou seja, ele estava antes com 0 graus com 0 de correção. Quando eu levantei para 100 graus, ele gostou, pediu. Como assim gostou, Christian? Porque no momento que, se eu estou gerando esse spray de combustível no pé da válvula, ele está vaporizando, está tornando mais denso. Se ele está pedindo mais tempo de injeção para manter o mesmo lambda, é sinal que ele está tornando a mistura mais eficiente, ela está mais densa, a eficiência volumétrica é maior. Então, quanto maior for o tempo de injeção que ela pedir, melhor é o ângulo de fase. E se a gente pegar aqui, ó, com 100 graus, 1,2 de correção, com 400 graus eu fui subindo, né? Quando chegou em 400 graus, 4,2. Quando eu subi para 440 graus, caiu para 3,6. Então, o meu ótimo está aqui. Mas só assim, Christian? Só no dinamômetro de bancada? Não! Eu posso ir lá no dinamômetro de chassi, no dinamômetro de rolo e testar. E aí, ó, eu tenho na linha pontilhada um valor de ângulo de fase e na linha contínua outro valor de ângulo de fase. Se eu tiver uma boa capacidade de medição do meu dinamômetro, uma boa repetibilidade, com certeza eu vou conseguir enxergar um pequeno valor. É lógico que eu fiz discrepante para vocês poderem enxergar uma diferença entre os dois pontos, mas é lógico que não vai ser um absurdo. E como eu sei o valor de perda de potência entre um ponto e outro, ou qual é o máximo de ganho de potência acertando o ângulo de fase? Pelas literaturas, o pessoal fala entre 3% e 4%, ou seja, em 100 cavalos, vocês vão ganhar de 3 a 4 cavalos de potência. Então esse valor não é um valor discrepante, não é um valor absurdo. Eu vou ensinar um outro jeito para vocês no próprio dinamômetro de chassi, que vai ficar bem mais fácil talvez de vocês enxergarem isso. A gente está preocupado com potência, tá? A gente está preocupado agora... Porque o que é potência? Potência é trabalho no tempo. Então, se num tempo de 9,2 segundos, que foi uma aceleração em terceira marcha desse carro aqui, que eu zerei todos os gráficos das 3 puxadas em 2.500 RPM e subi lá até 7.000 e um pouquinho, perceba o seguinte, quando eu estava com 300 graus do ângulo de fase, o meu motor atingiu 9,2 segundos depois, 6.937. Com 200 graus de ângulo de fase, ele perdeu
6.922. E quando eu passei para 400 graus, ele subiu para 6.993. Eu subi para 440, ele voltou a cair. Então eu coloquei aqui, ó, vocês conseguem perceber que um deles ficou bem acima. Esse pequeno acima aí que colocou lá no ângulo de fase, é lógico que eu peguei nessa região aqui do motor de 2.500 até, eu coloquei o mesmo ângulo de fase. Isso não quer dizer que seja o mesmo, tá, pessoal? Eu posso dividir em trechos aqui, ele pode não ter ganhado nada porque não era o melhor ângulo de fase. E ele só ganhou, pode ver que ele só sobrepôs lá a curva de RPM de um ponto para cima, que é onde realmente aconteceu. Então, para a gente poder acertar isso, a gente volta lá para o dinamômetro de bancada e, de vez de fazer só a 5.000 RPM, eu pego todas as faixas úteis do motor e posso acertar cada um. Só que é o seguinte, pessoal, quando a gente fala do motor aspirado, de uma determinada categoria, que eu preciso achar cabelo em ovo, esse resultado de 3% realmente faz muita diferença. Mas será que vai fazer muita diferença esse valor num carro de rua ou num carro de arrancada? Não, pessoal. Então, a ideia é ensinar o caminho para vocês e desmistificar que isso é um valor absurdo ou que o ganho de potência com esse tipo de trabalho é muito significativo em relação a um ângulo de fase não tão assertivo. Por que não tão assertivo? Porque o padrão já é um pouco mais assertivo aí na maioria dos casos. E eu vou trazer uma outra dica. Existem casos e projetos especiais que o ângulo de fase vai influenciar demais em um outro parâmetro, lá em baixa carga e marcha lenta, que é na aceleração rápida e também na rumorosidade e no funcionamento do motor. Esse foi um vídeo de dica da FT Education. Se você gostou e se você quer mais desse material, a gente pode produzir para vocês. Então deixe nos comentários o que você gostaria de escutar da FT Education tecnicamente que a gente pode trazer para você.